Capítulo 13. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia a Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesta época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras. Então Abraão propôs a Ló: que não haja discórdia entre mim nem ti, e nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem do lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá contar também o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se junto à região sagrada dos carvalhos de Mamre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Capítulo 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, saíram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o mar do Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano revoltaram-se. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Zasterote e Carnaim, os Uzins em An e os Emins em Savé Kiriat-Taim, e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Beta, que é Zoar, marcharam e tomaram posição no combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo, veio um que escapara e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Mamre, o amorreu. Mamre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros.
Após voltar Abrão de sua vitória contra Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar. Abraão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam seu devido quinhão. Capítulo 15. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: Ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: Será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Indagou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Então tomou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, não as cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abrão: Sabe com toda a certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite veio a escuridão, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: Aos teus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Capítulo 16. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: Ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto toma a minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou: Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e indagou-lhe:
Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: volta para tua senhora e ser-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos, e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Yahvé, que lhe falou, Agar deu esse nome: tu és El-Roi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela, e ela questionara a si mesma: terei eu visto aquele que me vê? É por esse motivo que esse poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai, poço daquele que vive e me vê. Agar deu à luz um filho de Abrão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael.